E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Iniciaremos hoje a atividade número 2 da apostila. Na aula anterior, nós vimos as formas e os movimentos da Terra e hoje a gente vai observar, vai entender como esse movimento da Terra, principalmente o movimento de translação, influencia nas estações do ano. Então, a gente vai fazer a leitura do texto aqui, vou mostrar uma imagem para vocês para ilustrar o que está se dizendo no texto e vocês vão fazer duas questões, eles vão responder duas questões aí no final do texto, ok? Então vamos lá. As estações do ano. As estações do ano são, como vocês sabem, primavera, verão, outono e inverno. Cada uma delas tem duração aproximada de 3 meses, contemplando, portanto, os 12 meses do ano. Na órbita da Terra, que descreve ao redor do Sol, há 4 posições que indicam o começo e o fim de cada estação. Duas delas recebem o nome de solstício, ocorrem nos dias 21 de dezembro e 21 de julho, e as outras duas equinócio, ocorrem no dia 21 de março e 21 de setembro. Então essa imagem aqui, ó, dá para a gente observar, a formação do solstício e do equinócio. Solstício 21 e 22 de dezembro, que é o início do inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. E solstício de 21 de junho, que é o contrário, é o início do verão no hemisfério norte e do inverno no hemisfério sul. Solstício acontece em junho e em dezembro. E também ocorre o equinócio. Deixa eu sair aqui para vocês observarem. Equinócio de 22 a 23 de setembro, que é o início do outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul. E o equinócio de 21 de março, que é o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Então, vocês, como eu disse na aula anterior, o Sol ele não é capaz de iluminar a Terra toda, então acontece essa diferença entre as estações, justamente porque os raios solares não vão incidir sobre a Terra como um todo. Então, esse movimento de translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol, vai ser o responsável pela formação das estações do ano que a gente conhece. Então vamos lá voltar no texto e prosseguir aqui. Bom, então o que é solstício e o que é equinócio? A palavra solstício significa sol que se detém. Devido à inclinação do eixo terrestre e à posição da Terra em relação ao Sol, no dia 21 de dezembro ocorre o chamado solstício de verão no hemisfério sul, ou seja, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Nessa data, o hemisfério sul tem o dia mais longo do ano, quando se inicia o verão, e no hemisfério norte o dia mais curto, marcando o início do inverno. Então, isso ocorre no dia 21 de dezembro, início do verão no hemisfério sul, início do inverno no hemisfério norte. E em junho é o contrário, o solstício de verão no hemisfério norte e de inverno no hemisfério sul. Já em 21 de junho, acontece o solstício de inverno, isso que eu acabei de dizer. No hemisfério sul, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer e o início do verão no hemisfério norte, com o dia mais longo do ano nessa porção do planeta, e do inverno no hemisfério sul, com o dia mais curto do ano. Então vocês estão entendendo isso? É só para vocês compreenderem. Então, no momento em que há incidência sobre o Trópico de Capricórnio, por exemplo, que está no hemisfério sul e é verão no hemisfério sul, consequentemente o hemisfério norte vai receber menos raios solares. É o momento que se inicia o inverno naquele hemisfério. E isso se troca depois, em junho, porque ocorre o verão no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Isso se dá pela forma do planeta Terra, pelo movimento que ele faz em torno do Sol, ok? Já o equinócio significa dias e noites iguais, ou seja, indica que a duração do período claro, dia, é igual à do período mais escuro, à noite. Então, o equinócio vem de igual, equi, que é o prefixo que significa igual, o prefixo grego. Os equinócios ocorrem em 21 de março e 23 de setembro, quando os raios solares incidem perpendicularmente sobre a linha do Equador, iluminando igualmente os dois hemisférios. O equinócio de 21 de março anuncia o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Já o equinócio de 23 de setembro marca o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. Então, sexto ano, o que vocês têm que entender é o seguinte:
Sempre quando eu estiver falando de solstício, né, vamos voltar para a imagem. Sempre quando eu estiver falando de solstício, eu estou falando de solstício de inverno e de verão. E de equinócio, eu estou falando de primavera e de outono. Né? O verão no hemisfério sul vai começar em dezembro e, consequentemente, lá no hemisfério norte vai ser o inverno. E assim, em junho é o contrário. Quando inicia o verão no hemisfério norte, inicia o inverno no hemisfério sul. Então é importante a gente entender essa localização do planeta, essas linhas imaginárias, né, para a gente poder compreender essa questão das estações do ano. E aqui na imagem dá para vocês observarem certinho aqui, ó. Aqui está o início do verão no hemisfério norte, início do inverno no hemisfério norte, né? E o movimento que a Terra vai fazendo aqui, ó, com essa elipse colocada aqui. Ok? Então, depois da análise da imagem, da leitura do texto, vocês vão responder essas duas questões, né? Considerando a órbita que a Terra descreve ao redor do Sol e a localidade onde você mora, né? Quem a maioria mora em Laranjal Paulista. Então vocês vão responder: no dia 20 de outubro, em qual estação do ano você estará? Pensa um pouquinho, analisa a imagem e vocês vão responder, ok? Em 21 de dezembro ocorre o solstício de verão no hemisfério norte? Explique. Se ocorre, vocês vão falar que sim, se não ocorre, vocês vão falar que não e vão explicar. Então essas duas perguntas aí vocês vão responder, certo? Então é isso, sexto ano, e até a próxima.